Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo ou não? Então eu vou falar de novo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Saiu da sua casa, veio para cá. Sabe, irmãos? Sabe que você vir para cá nessa noite? Tá bom. Se eu começar a gritar, eu te aviso. Mas acho que tá bom aqui. Tá bom. Sabe que você veio aqui nessa noite? É importante demais saber de uma coisa. Sabe que você está falando para o mundo? Você está aqui hoje? O meu primeiro é para o Senhor. Sabia que hoje é o primeiro dia da semana? Você está falando o que para o mundo e para o céu e para a terra? O meu primeiro é para o Senhor. O meu primeiro tempo é do Senhor. Eu separei o meu domingo hoje para poder estar lá na presença de Deus, para estar me enchendo da presença de Deus. E sabe, Deus é o Deus que nos recompensa com isso. Porque a palavra de Deus diz que Ele é galardoador. Difícil a palavra, eu tive que ensaiar em casa para falar isso. Galardoador. Galardão fala de recompensa. Sabe quando você sai do culto, você chega em casa, você está feliz da vida, com aquela satisfação dentro do seu coração, que você não entende, mas você fala assim, não é porque hoje é domingo. Hoje é domingo, eu estou feliz porque eu estou de folga. Né? Não, não é não. Sabe por quê? Porque o Senhor está te recompensando de você estar aqui, entregando o seu primeiro tempo para o Senhor. É o Espírito Santo que está colocando dentro do seu coração e falando, você estava lá me adorando, então eu vou te dar uma porção um pouquinho maior de mim aqui, ó, e você sai daqui feliz, contente, e você chega em casa e parece que algo dentro de você quer explodir de felicidade. Só por conta disso, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador. Esse é o Deus que a gente serve. E que Ele dá uma outra coisa, Ele quebra todo o jugo. Sabe o que é jugo? Julgamento, peso, dificuldade, sabe? Ansiedade, angústia. Quantos chegaram já? Não precisa me levantar a mão agora, hein? Mas você chegou alguma vez aqui no culto angustiado, com o coração apertado, triste, magoado, cansado, fisicamente cansado, ou emocionalmente cansado, que é um cansaço muito pior. Mas quando você vai embora do culto, você fala, passou. Eu nem orei por isso, mas passou. Sabe por quê? Porque Deus quebra todo jugo. O Senhor quebra todo jugo. Só porque você esteve aqui. E eu nem comecei a pregar ainda. Mas eu quero te falar algo. Só de você estar aqui nessa noite, toda ansiedade, toda angústia vai bater retirada da sua vida hoje em nome de Jesus. Que você chegou aqui cansado, triste, abatido. Eu quero te falar, meu irmão, acaba só de você estar aqui. Por isso é tão importante a gente vir no culto. Eu insisto com o pessoal da minha rede, não falte no culto. Eu não vim no culto semana passada, irmão, eu estava desesperado essa semana para chegar hoje. Sabe por quê? Porque faz a diferença. Faz falta. Para mim, faz falta. A gente fica ali, meu Deus, não fui no culto, está faltando alguma coisa. Não é uma obrigação, é um prazer. É o prazer de estar aqui com os irmãos, de ver o irmão, abraçar o irmão, e ouvir uma palavra, e ouvir um louvor desse aqui. Sabe, eu queria dizer algo, Natália, meu Deus do céu, que é isso? O que é isso? É muita unção para uma pessoa desse tamanho. Meu Deus do céu. Zé, você é, ó, vai longe. Pela unção. Porque talento, o mundo tem, mas ela tem talento e tem unção. É diferente. Isso é diferente. E isso faz diferença. Amém? Aleluia. Agora eu vou falar do que eu tinha que falar. Não sei porque Deus pediu para eu falar isso. Eu até anotei por cima de tudo aqui. Mas sabe, irmãos, muitas vezes o mundo, ele... Você sabe qual a definição de mundo? Você sabe qual que é a definição de mundo? O que é o mundo? Não é só o que está lá fora. O mundo é tudo aquilo que te cobiça. O que é que te define?
Eu não tenho um título para essa palavra, que não consegui chegar e falar assim, eu vou falar sobre isso. Mas é o que Deus tem falado comigo há alguns dias. Essa semana passada, eu estive na casa dos meus pais, no interior. Eu estava assistindo um filme lá com a minha esposa e uma frase do filme, uma única frase, um momento do filme, um dos personagens lá falou uma frase para o outro. E eu caí num choro tão profundo, que Deus falou tanto comigo a partir daquele momento. E eu falei para Simone, eu falei, amor, eu vou falar sobre isso no domingo. E aí, eu fui estudar um pouco, fui ler a Bíblia, fui orar. E aí Deus começou a falar comigo sobre o mundo que te define. A cobiça do mundo não pode nos definir. Sabe por quê? Olha que interessante. O seu carro te define quem você é? O seu carro te define? Para muitos, sim. Para muitos lá fora, sim. Se eu tenho um carrão, então eu estou bem de vida. Ou se eu tenho uma casa maravilhosa, eu estou no meu melhor momento. O que está definindo ele? Quem ele é ou o que ele tem? Isso é mundo. Isso é mundo. E sabe, tudo que é cobiça é mundo. Só que isso não pode te definir nem me definir. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, queria que você respondesse para você mentalmente. Se acabasse todas as coisas, tudo, sobrasse você, como você se definiria? Como você se definiria? Deus chegasse para você, falasse, Edifran, se define para mim. O que você ia responder? Eu fiz essa pergunta para mim. E eu me defini de algumas formas. Eu quero falar para você nessa noite. A palavra de Deus é tão rica que ela me trouxe uma resposta para isso. Eu vou discorrer para os irmãos 3 passos. Eu vou falar 10, como o pastor falou. E vou seguir a lição de hermenêutica, que a gente só vai até 7. Então eu vou falar só 3 passos. Os irmãos do seminário vão falar, aí 3 pode, André, 7 é o máximo. Né? Mas, quando for fazer o seminário, quantos vão fazer o seminário pastoral esse ano? Ninguém? Camila, glória a Deus, Camila, aleluia. Seminário pastoral é bênção demais, irmãos. É bênção demais. 2 anos que você aprende muito. E aí, eu fiquei me perguntando, tivesse que me definir. Eu sou o André, pai da Miguel e da Maiara, profissional de tecnologia, e da Isabela. Não, porque ela me pediu para não citar ela hoje na pregação. Aí ela eu não citei, tá vendo? Pai do Miguel, da Maiara e da Isabela, marido da Simone. Tá errado eu falar isso para Deus? Não. Ou poderia ter outra resposta. Não, eu sou o André, profissional de tecnologia, pai de 3 filhos, marido da Simone e cristão. Seria uma boa resposta? Seria uma boa resposta. Mas eu também poderia dar uma outra resposta. Eu sou o André, filho do Deus vivo, cristão. E por conta disso, eu tenho todas as demais coisas. Seria uma boa resposta? Esse é o que está o problema. Sabe qual que é o problema, queridos? Muitas vezes, eu e você pensamos em tudo, em todas as outras coisas, e colocamos que nós somos cristãos no final da fila. Colocamos Cristo numa listinha e falamos assim, não, primeiro a igreja, depois a família, depois a célula, e depois o trabalho, e depois o meu empreendimento, e por último, na minha listinha, Cristo. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5:10, por favor, Camila. 2 Coríntios, capítulo 5.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. No verso 10. Olha que interessante. Olha isso. Deixa eu ver como está lá. Porque também nos esforçamos... Opa, não 10. Porque é necessário que todos nós, fala todos nós, sejamos manifestos diante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Fala, ué André, que Bíblia é essa que você está lendo? Está falando aqui que eu vou ser julgado. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Você vai ser julgado. Mas aqui a diferença é uma só. Você e eu seremos julgados não por nós mesmos, porque nós seremos salvos. Você foi salvo. A partir do momento que você aceitou a Cristo, a partir do momento que você recebeu o Senhor, você é salvo. Então o Senhor não está julgando você, mas vai estar julgando as suas obras. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai viver, será julgado. E qual que é o meu trilho então, André? Está escrito aqui, ó. Novo Testamento. Sabe por quê? O Velho Testamento é algo que já passou, mas o Novo Testamento é aquilo que Deus, Jesus disse para mim e para você, como nós devemos viver. Eu vou dar um exemplo mais claro para os irmãos entenderem. Imagina que eu e você trabalhamos numa empresa. E nós trabalhamos numa linha de montagem. Quando já virou linha de montagem? Então tem lá a linha de montagem, você está lá numa posição, e aí vai passando o negócio, você vai, monta uma peça, e passa para outro passa, e assim vai. E você trabalha numa linha de montagem de, sei lá, celulares. Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Os irmãozinhos que gostam de iPhone, fica tranquilo, você não vai ganhar um iPhone no final, não. É só um exemplo. E aí, você trabalha na linha de montagem de celulares. E aí o seu chefe fala para você o seguinte: olha, se você trabalhar direitinho e montar de acordo com as instruções o celular da forma mais rápida e da melhor maneira possível, sem defeito, no final do mês, além do seu salário, você vai ter uma recompensa. Quem que o chefe está julgando? A pessoa ou o desempenho dela? O desempenho. Se ele montar se ele montar corretamente, da forma que diz os manuais, e ele fizer da forma correta, vai acontecer o quê? Ele vai receber uma recompensa. Bênção isso, não é? Você tem algo para receber lá no final. Você vai receber o seu salário, mais uma recompensa. Excelente isso. E aí, chegou no final do mês, e o nosso funcionário padrão, o chefe chamou ele, falou: então, Andrezinho, parabéns. Você montou os melhores aparelhos, os aparelhos que você montou não tiveram problema. Porque você montou segundo o manual, e você trabalhou com a forma correta. E por conta disso, você será recompensado com algo a mais no seu salário. Benção demais, não é? Mas aí, tem o funcionário do lado. Vem cá, Kleber, me ajuda aqui. O Kleber, fica ali, ó. Fica aqui. O Kleber é o funcionário do lado. É só brincadeira, tá? Aí o Kleber é o funcionário do lado. O André montou direitinho, ganhou a recompensa. Aí o chefe chama o Kleber. Kleber, sabe o que é? Você trabalhou direitinho, mas sabe uma coisa? Você vai receber só o seu salário. Porque você montou qualquer coisa, menos o celular, você montou com o imã atrás, mano. Por que você quis colocar o imã? Não, porque eu achei que ficasse melhor, mas não está no manual. Não, mas eu achei que ia ser melhor assim. Fez da cabeça dele. O empregador está julgando ele ou está julgando o desempenho dele? O desempenho. Porque o combinado qual era? Faça conforme o manual. Obrigado, mano.
E ele fez da cabeça dele. Ele simplesmente falou, não, eu vou colocar um ímã atrás, vou colocar a tela ao contrário e a câmera do outro lado. Manual, deixa pra lá. É melhor desse jeito. Ele fez o trabalho dele? Até fez. Só que ele fez do jeito dele. Ele vai merecer a recompensa? Não, é disso que nós estamos falando nesse versículo. O Senhor espera que eu e você façamos algo. Sabe por quê? Lá existe um negócio que tudo do diabo, tudo que vem no mundo é uma cópia daquilo que Deus está fazendo. Tudo. Porque quando Cristo veio até essa terra, Ele fez algo que é a obra consumada. Já ouviram falar na obra consumada? Jesus um dia morreu na cruz e falou, não, está consumado. Essa é a obra consumada. Só que existe uma obra que ela continua acontecendo em mim, em você, em todos aqueles que estão lá fora, que é a obra do Espírito Santo, para convencer as pessoas do pecado e do juízo. Essa obra está acontecendo, ela não acabou lá na cruz. E Deus deu o privilégio para mim e para você participarmos dessa obra. Nós estamos aqui para participar. E onde é que está escrito isso, André? Está no Novo Testamento inteiro. Cristo espera de mim e de você um comportamento diferente. Sabe por quê? Porque nós somos nova criatura. E novas criaturas é uma nova ordem. Ai, André, nova ordem? Esse negócio de nova ordem é do demônio, é nada. Deixa eu te falar. Só tem vida eterna quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem. Portanto, nós somos diferentes. Você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você é alguém diferente. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Você está no outro patamar. Você vive diferente. Nós estamos. Quem daqui ainda acha que é brasileiro? Pode levantar a mão. Eu sou brasileiro. Não, você não é mais brasileiro. Você vive aqui. Mas você é um cidadão e uma cidadã do céu. Você é alguém diferenciado. Você é alguém que tem comportamentos diferentes. Você é alguém que vive de forma diferente. Você é alguém que tem algo diferente em você. Sabe o que você tem? Você tem o Espírito Santo de Deus. E por conta disso, só por conta disso, você participa de uma obra diferente. Então Deus tem algo para fazer em você. Esse negócio de nova ordem mundial, sabe para que é? Já ouviram falar na nova ordem mundial? Todo mundo fala, nova ordem mundial. Sabe o que é isso? Ele está querendo confundir. Porque na hora que a nova ordem nascer de verdade, que sou eu e você manifestar o poder de Deus na terra, nós seremos desacreditados. Fala, esse negócio de nova ordem não existe. Existe sim. Aqui tem um monte de homens e mulheres que são diferenciados, que vivem diferentes. Essa é a igreja do Senhor. Isso vai acontecer com os jovens diferenciados, que não se rendem aos prazeres desse mundo, que olham para esse mundo e têm nojo do mundo, mas pregam a palavra de Deus. Casais que não se rendem àquilo que está pregando ali no dia a dia. Ah, não está feliz, separa. Não somos nós. Você é diferente. Você tem que viver diferente. E crer diferente. Nós somos diferentes porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele, Cristo, inaugurou. Quando Ele deu a obra consumada, Ele falou, agora o Espírito Santo vem para continuar a obra. A obra consumada acabou. Mas a obra de edificação do corpo de Cristo continua, e nós estamos aqui para isso. Por isso que esse ano é o ano da casa cheia. Nós vamos encher a casa. As pessoas que estavam afastadas do Senhor voltarão. Aqueles que não conhecem o Senhor conhecerão. Aqueles que um dia já tiveram na presença de Deus e se esfriaram, se esquentarão. Sabe por quê? Porque você vai fazer a diferença. Porque eu vou fazer a diferença. Porque nós como igreja faremos a diferença. É para isso que nós somos chamados. Sabe?
Sabe qual a diferença de uma nota falsa para uma nota verdadeira de dinheiro? Sabe por que as pessoas criam notas falsas, irmãos? Para comprar aquilo que uma verdadeira só pode comprar. Parece que se cria uma nota falsa. Só para isso. Porque ele vai lá, cria uma nota de 50 para comprar algo que só uma verdadeira compraria. Para isso que serve uma nota falsa. O diabo está fazendo a mesma coisa. O diabo tem criado coisas falsas para fingir que são coisas verdadeiras do reino, só para enganar as pessoas que estão lá fora. Então existem muitos lugares aí que você, não, mas lá também fala de Cristo. Lá também fala da salvação. É tão bonzinho. É tão tchucu-tchucu. Não. Só a palavra de Deus é a verdadeira. Só o que está na palavra de Deus é verdade. É lá que a gente tem que se refugiar e procurar e saber que eu e você nascemos para sermos diferentes. O Novo Testamento é o nosso manual. É como a gente deve viver e o que a gente deve fazer. É tudo, lá está escrito tudo, irmãos. Novo Testamento, você quer, o pastor até falou no domingo, no culto das primícias, e a Camila compartilhou lá no grupo da palavra. Para a gente ler o Novo Testamento em 31 dias. Eu fiz a conta, irmãos. Se você ler 7 capítulos do Novo Testamento por dia, você lê em 21. Mas para que, André, correr? Porque vai sobrar 10 para você voltar a ler e ler ele de novo. Mas eu tenho que esquecer o Velho Testamento? Não, porque o Velho é a sombra do Novo. Mas o Novo Testamento inaugura a minha e a sua era. Por isso que lá chama Evangelho. Evangelho significa boas notícias. E a boa notícia é que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. Essa é a boa notícia. E a gente tem que falar dessa boa notícia. A gente tem que viver essa boa notícia. Sabe por quê? Abre lá em João 8, João, capítulo 7, verso 38. Olha o que diz aqui. Se crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu falar uma coisa. Deixa aí. Como é que eu tenho que crer no Senhor? Como é que tem alguém aqui? Como é que eu tenho que crer no Senhor? Como diz o quê? As Escrituras. É crer de qualquer jeito? Não, é crer como diz as Escrituras. Se as Escrituras dizem que eu sou mais que vencedor, eu creio que independente da minha circunstância, independente de como eu tenho vivido, eu sou mais que vencedor. Se eu creio nisso, do meu interior fluirão rios de água viva. E quando flui rios de água viva, eu impacto quem? Todos aqueles que estão ao meu redor. Mas eu primeiro preciso crer como diz as Escrituras. Se eu crer de qualquer jeito, funciona? Não funciona. Quem está falando isso, André? Está lá em João 7, verso 38. Só ler na Bíblia. Está escrito lá, como diz o Kleber, nesse site aí tem tudo. Tem tudo. O site que o Kleber achou lá para achar o Deuteronômio, se você rolar mais um pouquinho, tem esse aí também. João 7, verso 38. Se crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala assim para o seu irmão, do seu interior fluirão rios de água viva, que vão impactar todos que estiverem ao seu redor. Aleluia. Agora eu vou dar os 3 pontos. Agora que eu vou começar a pregação. Abre lá em Lucas capítulo 14, no verso 25. Lucas capítulo 14, no verso 25.
Sabe, queridos, existe um preço para que algumas coisas aconteçam. E isso é um preço de cruz. Você fala, aí André, vai começar a dar preço para a glória de Deus? Não, não é isso. Vou explicar para você. No verso 25 diz assim, ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se lhes disse, verso 26, se alguém vier a mim e não obedecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Olha só, Cristo está falando aqui que se você não aborrecer alguma coisa, pai, mãe, irmão, até você mesmo, você não pode ser discípulo. Mas ele está falando isso aqui para quem? Para aqueles que já seguiam. Quem que segue? Os salvos. Então muitos serão salvos. Aqui está falando que uma grande multidão seguia Jesus. Ou seja, muita gente vai seguir Jesus. Muita gente vai ser salva. Muita gente vai ganhar salvação. Porém, somente alguns serão discípulos. Quem vai ser discípulo? Aqueles que aborrecem pai e mãe. Às vezes, eu não aguento, eu vou ter que dar um exemplo de casa. Às vezes, eu tenho minha filha, graças a Deus, Isabela, ela conheceu o Senhor Jesus de verdade, assim. Eu tive que aprender muito com ela. E aí ela falava, não pai, porque vai ter isso, e vai ter aquilo, eu quero ir filha, mas não vai dar. Não pai, mas eu tenho que ir. E forçava, e às vezes falava, não, mas ela não vai poder, não vai dar, não é para ela isso agora. E aí eu ia orar e Deus falava, deixa ela ir. Aí eu, tá bom. Aí eu deixava ela ir. Até que um dia Deus falou comigo. Falou, então, às vezes ela vai te aborrecer. Porque ela quer ser discípula do Senhor. Então nós como pais temos que entender esse momento. E às vezes você vai ter que aborrecer sua própria vida. 3 da manhã, toca o telefone. Ô irmão, André, o pau está quebrando aqui em casa, vem para cá. Vocês vão ter que ir. Vai aborrecer sua vida? Claro que vai, você está dormindo. Não vai aborrecer, irmão? Se alguém te ligar às 3 horas da manhã, te tirar da cama, para você ir lá resolver um BO. Não vai? Não vai aborrecer. Irmãos e irmãs, sabe, eu já arrumei algumas confusões com a minha irmã em casa. Minha irmã que me ganhou para Cristo. Mas ela tem uma visão teológica que hoje não combina com a videira. E ela está afastada dos caminhos do Senhor e às vezes ela vem falar umas coisas para mim, eu falo, não é isso. É assim, eu só explico. Mas aborrece. Aborrecer pai e mãe. Irmãos, quando eu me converti, misericórdia. Minha casa era tenso, o negócio era pegado. Até o dia que eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, você prefere que eu continue chegando em casa do jeito que eu chegava? Ou você prefere que eu vou para a igreja? Aí ela parou para pensar, eu falei, pois é. Você quer que eu volte a chegar do jeito que eu chegava antes? Pega um guardanapo para mim, né, por favor. Você quer que eu volte a chegar do jeito que eu chegava em casa? Tudo bem. Eu volto. Só que eu prefiro hoje chegar da igreja do que voltar muito louco. Cheio de cocaína na cabeça. Eu prefiro chegar da igreja. Depois desse dia, acabou a briga, mas demorou. Aborrecer pai e mãe. Para quê? Para se tornar discípulo. Existe um preço para se tornar discípulo. Eu vou continuar aqui. Verso 28. Esse mesmo capítulo, lá no verso 28, diz assim. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Olha aqui, é uma parábola do construtor, está construindo uma torre. Como é que você constrói uma torre de qualquer jeito? Não.
Você constrói elas, tem um padrão, você tem que saber se você pode gastar. Você tem que saber se você pode usar aquele recurso. Nós fizemos obra aqui na igreja. Pastor, vamos pôr o teto. Aí eu e o Kleber, nós somos tesoureiros, a gente aceitou. Dá para fazer? Pastor, quanto vai ficar? Tanto. Dá. Aceitamos para fazer conta. Não é assim que a gente faz em casa, se não é, pelo menos deveria. Para você fazer a conta de quanto dá. Mas aqui está falando o seguinte: se você vai fazer a torre, você vai gastar 1 milhão. Você tem 1 milhão para gastar na torre. E você só quer gastar 100, nem começa a fazer a torre. Sabe o que está falando aqui na palavra? Se você quer andar nos caminhos do Senhor, quer ser um discípulo de Cristo, e não quer entregar a sua vida, não quer dar tudo, nem começa. Nem começa. Fica na área dos salvos. Fica na área dos salvos. Não vem para esse nível. Esse nível aqui é para outra pessoa. Sabe por quê? Cristo é tudo em todos. Cristo tem que ser tudo na minha vida, tudo na sua vida. Quando Cristo é tudo no seu casamento, sabe aquela listinha que a gente falou lá no começo? Que Cristo estava lá no final. Não tem que ter lista para Cristo. Ele tem que ser o único item da sua lista. No meu casamento, Cristo. Na minha família, Cristo. No meu trabalho, Cristo. Qual que é o alvo do meu trabalho? Parecer com Cristo. Qual que é o alvo do meu casamento? Parecer com Cristo. Qual que é o alvo na minha família? Que todos se pareçam com Cristo. Qual que é o alvo na minha igreja? Cristo. Qual que é o alvo na minha célula? Cristo. Qual que é o alvo na minha rede? Cristo. Qual que é o alvo na sua vida? Tem que ser Cristo, porque se não for Cristo, Ele está fora da lista, Ele não vai estar no seu barco. Cristo tem que ser a primeira e única coisa na minha lista e na sua lista. Sabe por quê? Ele é tudo em todos. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Define tudo. Tudo é tudo. Se não for assim, sua lista está falhando. Para vencer a guerra, a gente tem que estar disposto a colocar todo o nosso armamento na batalha. Vamos para a guerra. Ah, mas vamos só levar um pouquinho de coisa. Levar uns 2 fuzis. O Zé já foi do quartel, sabe, né, Zé? Chega lá, levar um estilingue, 2 latas de Nescau e um capacete. Não vai rolar, irmão. Você acha que quando os caras vão para a guerra, eles levam um tanquezinho só, meia dúzia de fuzil, umas balinhas? Não. Eles vão com mais do que precisa, se bobear. Por quê? Porque eles estão dispostos a vencer a batalha. Sabe? Você define o seu limite. Até onde você quer ir com Cristo? Pastor Wilson falou aqui, lá no Videira News. O ano da casa cheia. Fala de uma casa cheia na minha vida e na sua vida. Fala de você ter abundância em todas as áreas da sua vida. É casa cheia em todas as áreas. Mas qual que é o seu limite em Cristo? Qual que é o seu limite? É ficar só um pouquinho? Sabe, irmãos? Durante a semana inteira, nós temos o culto no domingo, temos a reunião de célula, e para alguns, para os líderes, nós temos a reunião de liderança na quarta. Já somou quantas horas a gente passa nesse período? 1h30 de célula, 2 horas mais ou menos de culto, mais 2 horas de discipulado na quarta-feira. Quantas horas você tem na semana? E nós estamos falando de você ter 2 horas, 1h30 na quinta-feira para participar de uma célula. E às vezes a gente negocia isso. Nós estamos falando de você tirar 2 horas da tarde do seu domingo para receber uma palavra de Deus aqui. E às vezes
nós negociamos isso? Como nós vamos ter casa cheia? Se o nosso limite é uma casa só com a sala cheia. Não vai ser assim, irmãos. Eu creio que Deus está mudando na minha vida e na nossa igreja uma estirpe de pessoas que vão querer casa cheia em todas as áreas da sua vida, que não tem limites para aquilo que Deus vai fazer. Você não pode ser um fator limitante na vida que Deus tem para você. Se você limita o poder de Deus. Como? Quando você fala para Ele: Deus, eu só vou até aqui. É só até aqui. Não dá para eu fazer o curso na terça-feira. Irmãos, nós vamos dar um jeito. Tiver que ser com o WhatsApp ligando aqui para você fazer o curso, nós vamos fazer. Mas você vai fazer esse curso em nome de Jesus. Para quê, André? Sabe para quê? Para que você cresça a estatura do varão perfeito, para que você avance, para que você conheça a palavra, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Não é só para se tornar um líder de célula, não, é para que você cresça na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, então você vai conhecer. Porque quanto mais você conhece, mais você se apaixona por Ele. Quanto mais você tem de Cristo, mais você quer de Cristo. E Ele vai passar a fazer parte do seu primeiro ponto na lista. Sabe como é que eu e você vencemos o mundo? Nos enchendo dEle. Quando você está dentro de uma célula, você não tem tempo para pensar nas coisas que o mundo tem. Quando você quer acabar com seus problemas. Quantos aqui querem acabar com os problemas de vez? Assim, quantos aqui querem acabar? De verdade. Quero acabar com os meus problemas. É sério? Vou te dar a receita. Está disposto? Lidere uma célula. Posso ouvir um amém? Lidere uma célula. Sabe por quê? Quando você começa a liderar uma célula, quando você começa a se colocar diante de Deus e parar o seu tempo e falar assim: Deus, a minha célula não rompe, os caras não querem saber de nada, e está tudo bagunçado, Pai, eu não aguento mais, eu vou entregar essa célula. Quando você começa a chorar por aquilo, quando você começa a sofrer por aquilo, sabe o que começa a acontecer? Você esquece das suas bexigas que você tem para resolver. E Deus começa a cuidar das coisas. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim: enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido de todas as suas coisas. O problema é que a gente quer cuidar das nossas coisas. A gente quer só cuidar do nosso mundinho, do nosso umbiguinho, do nosso ali, do meu eu. E aí sabe o que acontece? Você tem que cuidar das suas coisas? Claro que tem, mas Deus tem. Quem concorda comigo que Deus é muito melhor para cuidar das minhas coisas do que eu mesmo? Eu acho que Ele é. Porque pensa assim. Olha que interessante. A Bíblia diz que o próprio Jesus se fez pobre. Você acha que Jesus era pobre? Irmão, vamos combinar uma coisa. Um cara que multiplica pão e peixe pode multiplicar qualquer coisa. Não pode? O cara chegou para Pedro e falou assim: vai lá, pega o peixe que o dinheiro está na boca do peixe. Ele sabia até o peixe que tinha o dinheiro para pagar o imposto. Você acha que esse cara era pobre? Você acha que ele é muito melhor para cuidar de uma finança do que eu? Claro que é ele. Eu não sei fazer nada, mas ele sabe todas as coisas. Então deixa ele cuidar. Coloca as suas coisas na mão do Senhor. Entrega tudo. Se desfaz de tudo. Rasga a sua vida e fala: Pai, está aqui tudo. Está aqui tudo. Você vai se tornar o que está lá em Lucas capítulo 25. Capítulo 14, verso 25. Lá no final, que diz assim: quem vier a mim e não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e também a própria vida, quem não aborrecer, não vai ser discípulo. Mas se você aborrecer tudo isso, aborrecer o mundo, você vai se tornar um discípulo de Cristo.
Verso 32. A única coisa. Verso 32 diz assim: caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Verso 34, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor? Espera aí. Olha, Jesus é maravilhoso, né? Escreve umas coisas que você... Bom é o sal. Está me comparando com sal? Tá. Sabe por quê? Alguém já viu sal perder sabor? Sal não perde sabor, irmãos. E ele está falando assim, ainda que o sal perca o sabor, se torna insípido. Olha que interessante. Sabe como é que o sal se torna insípido? Está lá no verso 34. Quando ele tem mistura. Se eu e você somos sal da terra, e a gente se mistura com as coisas do mundo, sabe o que acontece comigo e com você? Nós perdemos o sabor. Nós perdemos a graça. Nós perdemos o contato com a palavra de Deus. A gente está misturadão. Perdemos o sabor. Mas tem uma forma. Uma única forma desse sal voltar a ter sabor. Pelo fogo. Fala assim, pelo fogo. O sal torna o sabor. E qual que é esse fogo? Eu quero que seja pelo fogo do Espírito Santo. Porque toda vez que eu sou queimado pelo Espírito Santo, toda vez que eu sou cheio do Espírito Santo, toda vez que o Espírito Santo me toma, toda vez que aquilo enche o meu coração de fé, toda vez que o Espírito Santo toma o meu coração e me enche, aquele fogo torra tudo que tem de imundo dentro de mim. Não tem como eu e você, cheio do Espírito Santo, termos qualquer resquício de mundo dentro de nós. Porque não casa, são coisas diferentes, são coisas distintas. O mundo é o mundo, o Espírito Santo é só Ele. Quando eu e você permitimos que o Espírito Santo queime dentro de nós, eu e você damos abertura para o Espírito Santo falar: Espírito, me queima por inteiro. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai embora. E quando que eu tenho que fazer isso, André? Todos os dias. Todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu falo: Deus, me enche do teu Espírito. Fala comigo. Toca o meu coração. Me enche do teu poder agora. Sabe? Tem um... Quem aqui já ouviu falar em Eliseu? Já ouviu falar em Eliseu? Eliseu era o discípulo de Elias. Sabe o que ele pediu para Elias? Cara de pau, né? Chegou para Elias e falou assim: Elias, eu quero o dobro da sua porção. Aí você fala assim: caramba. Uma coisa que chegar para o pastor Aloísio. Não, pensa assim, né? Eu chego com o pastor Sérgio e falo: pastor Sérgio, eu quero o dobro da sua unção. Aí ele chega para o pastor Marcos Noé e fala: pastor, eu quero o dobro da sua unção. Aí o pastor Marcos Noé fala: pera lá, vai lá no Wilson. Pastor Wilson, pastor, eu quero o dobro da sua unção. Alguém vai ouvir e falar assim: esses caras são muito cara de pau. São muito petulantes. Sabe o que ele queria dizer com isso? Sabe que lá no Velho Testamento, quando um pai tinha, por exemplo, 4 filhos, ele dividia sua herança em 5 partes. Porque o filho primogênito recebia 2 partes. Então ele não estava falando que ele queria o dobro daquilo que Elias tinha. O que ele queria era estar debaixo da primogenitura de Elias. Era isso que ele queria. Elias, tudo que você tem eu também quero. Porque tudo que você recebe, eu também recebo. E Elias foi morto? Elias não morreu, Elias foi
arrebatado. O manto de Elias desceu sobre quem? Sobre Eliseu. Eliseu tinha tudo que Elias tinha. Sabe onde aconteceu isso também? Na igreja, porque Cristo foi ressurreto, o manto dele desceu sobre a igreja, e por conta disso, eu e você, estamos debaixo da primogenitura de Cristo. Por isso tudo que você quer, tudo que você crê, já está liberado. Já está liberado. Então eu vou entregar tudo para Ele. Eu posso entregar tudo para Deus. Fala, Deus, eu não quero me tornar um sal insípido. Eu quero me tornar alguém que faça a diferença por onde eu passe. Eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo todo dia. Porque o próprio Cristo um dia falou, eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E a obra está continuando. A obra continua. Já estou encerrando. Abre lá em Marcos 9, verso 49. Sabe que, porque cada um será salgado com fogo. Próximo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Sabe, querido, quando você começar a fazer diferença onde você está, e as pessoas começarem a te rejeitar, chega e dê um glória a Deus, fala glória a Deus. Sabe por quê? O sal está fazendo efeito. Sabe quando você estiver no seu trabalho e alguém virar para você e falar assim, não, para de contar essa piada porque o pastor chegou. Dê glória a Deus. Sabe por quê? O sal está fazendo efeito. Quando os caras te pararem de mandar figurinha de besteira no grupo do WhatsApp e começar a te mandar a oração do dia. Isso aconteceu no grupo do meu trabalho. Hoje um mandou uma garrafa de uísque lá, mas foi execrado logo de cara. No grupo do trabalho lá tem um que agora manda a oração do dia. Eu mandei uma vez. Ele manda todo dia. Eu falei, mais crente que eu, esse católico aí. Que ele manda todo dia. Mas por quê? Porque um dia eu falei, não, pessoal, vamos concentrar no grupo do trabalho, a mandar coisas do trabalho. Porque estava virando a Babilônia. Só que aconteceu. O que aconteceu? Começaram a tomar um jeito lá. Comecei a incomodar. O sal tem que incomodar. Dê glória a Deus. Não se sinta excluído. Sabe por quê? Porque aquele que te ama nunca vai te excluir. Nunca vai te excluir. Existe uma obra que está sendo feita. E essa obra é a obra do Espírito Santo. E eu e você vamos participar dessa obra. Quantos querem participar dessa obra? Você quer mesmo? Quantos estão dispostos a entregar tudo para Deus e falar assim, eu quero participar dessa obra? Não, agora peraí. Quantos estão dispostos a entregar tudo para Deus e fazer parte do maior projeto que a humanidade já viu, do maior projeto que o universo inteiro já participou, do maior projeto desenhado pelo próprio Deus, que é edificar a sua igreja? Levanta a sua mão. Fica a mão levantada. Paizinho, tira uma foto. Sabe por quê? Isso fala de um posicionamento. Isso fala de um posicionamento. E para isso a gente precisa ser purificado com fogo. Purificado no fogo do Espírito Santo. A gente precisa ser purificado na graça do Senhor. Eu e você precisamos disso. Sabe, queridos, eu fiz essa pergunta para mim. O que me define? E na hora que eu respondi, eu vi que Cristo estava longe na lista. Eu orei pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, me perdoa. Porque se tem algo que tem que fazer parte da minha lista de alvos para esse ano, chama-se Jesus Cristo. Eu quero parecer com Cristo. Esse é meu único alvo para esse ano. Eu mudei os meus alvos. Eu tinha um monte de alvo. Fiz 3 alvos para cada área.
É bênção, tem que fazer, irmãos, tem que fazer. Mas eu esqueci de colocar uma coisa lá. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero expressar a vontade de Deus nessa terra. Eu quero fazer parte de um povo exclusivo, excluído do mundo. Eu quero fazer parte de um povo, de uma estirpe de pessoas que amam ao Senhor sobre todas as coisas. Eu quero fazer parte de um povo que não faz parte dessa terra, mas que vive no sobrenatural. Sabe o que é viver no sobrenatural? É quando você olha uma situação que é naturalmente impossível e você declara a vida naquilo. E você declara a vida naquilo. E quando você começar a declarar a vida naquele lugar, a vida aparece. Isso é viver no sobrenatural. É você ver milagre todos os dias. Quer ver um milagre? Você acordar de manhã. Quantos aqui contemplam quando acordam? Se não faz, faça. Sabe por quê? Poderia ser só a última noite. Existe uma fila no céu e estão chamando a senha. A próxima pode ser a minha e a sua. Mas quando a gente acorda, a gente fala: Deus, aleluia, eu estou aqui. E eu decido abrir mão de todas as minhas coisas para viver o plano do Senhor para a minha vida. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Ô Tiago, apaga a luz aqui para mim, por favor. Pode apagar aqui a frente também, deixa só os azulzinhos aqui. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu pedi para que apagassem as luzes para que você não se distraia. Para que você tenha um tempo, você e Deus agora. Eu fiz uma pergunta aqui. Todos levantaram a mão, dizendo que gostariam de abrir mão de todas as coisas para viver os planos de Deus na sua vida, se tornar um discípulo de Cristo. Quero que você cheque o seu coração agora. O que está no seu coração nessa noite? O que falta para que você entregue todas as coisas diante do Senhor? O que falta para que você tire todo o resquício do mundo? Fala: Senhor, eu quero só o Senhor. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que muitas coisas concorrem. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Senhor cuidará de todas as suas coisas. Ele cuidará de você. Ele cuidará do seu trabalho, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará do seu trabalho, Ele cuidará da sua empresa, Ele cuidará do seu salário, Ele cuidará da sua família, dos seus filhos. Ele cuidará. Quando eu entregar tudo diante dEle. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Você que reconhece diante de Deus, não é para mim. Você que reconhece diante de Deus que durante muito tempo você segurou coisas com você. E você entendeu que você abandonou os caminhos do Senhor em alguma área da sua vida. Você falou: Pai, isso aqui eu não te entreguei. Ou você simplesmente falou: Pai, eu abandonei tudo. Eu larguei tudo. Não faço mais parte disso. Você que reconhece isso, você quer um toque novo do Senhor nessa noite. O fogo do Espírito Santo tocando seu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar
viesse aqui à frente. Eu queria chamar os líderes aqui. Os líderes de célula. Queria que você estivesse aqui à frente. Você que reconhece diante de Deus que por algum motivo você simplesmente largou mão. Falar, eu não acredito mais que isso vai acontecer. Eu não acredito que o Senhor cuida mais das minhas coisas. Eu não acredito mais que o Senhor tem cuidado da minha família. Eu não creio mais que eu sou esse sal da terra. Eu não creio mais que o Senhor pode agir de forma sobrenatural sobre a minha vida. Isso é uma decisão sua. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o seu marido ou com a sua esposa. Não tem nada a ver com o seu filho. Tem a ver com você. Isso é um posicionamento daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida nesse ano. Se você quer viver tempos diferentes, esse é o momento. Coloque isso agora. Verbalize isso diante do Senhor. Vou pedir para a Camila aumentar um pouquinho o som. Para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Ore. Ore você agora. Pode aumentar. Pode deixar, pode. Ore você. Coloque essa área diante do Senhor agora. Aleluia. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toca, Pai, a vida dos meus irmãos nessa noite. Toca, Pai, cada área que foi esquecida. Cada mágoa, oh Pai, cada peso, cada jugo que foi lançado na vida dos meus irmãos. Eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus. Quebrado. Eu quero declarar em nome de Jesus. Tempo novo, um tempo de entrega exclusiva ao Senhor. Eu quero declarar agora que nós vamos ver, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, oh Pai, novidade de vida, porque o Senhor vai tocar todas as áreas. Queria que os líderes agora orassem com essas pessoas, homem com homem, mulher com mulher. Impõe as suas mãos e libere a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos agora. Comece a declarar agora. Comece a dizer, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor, o fogo do Espírito Santo, tocando a vida dos meus filhos, seus filhos agora. Toca a vida dos teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Tira todo o peso agora. Tira todo o peso agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tiago, Camila, vem orar aqui também. Vem, Espírito Santo, toca a vida dos teus filhos agora. Toca os teus filhos aqui agora. Fala com eles agora, em nome do Senhor Jesus. Traz, ó Pai, um novo tempo, um tempo da revelação do Teu Espírito Santo agora. Toca, Pai, Espírito Santo, toca a vida dos Teus filhos aqui, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, que nós veremos, ó Pai, milagres acontecendo, novos milagres acontecendo, mover de Deus sendo liberado nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus que o mover de Deus será liberado nesse lugar, ó Pai, para que todos possam experimentar mais poder, mais graça, mais unção, mais sabedoria. Aqueles que estavam longe do caminho do Senhor se achegarão ao Senhor, ó Pai. Aqueles que estavam, ó Pai, indecisos naquilo que deveriam fazer, ó Pai, entregando os seus caminhos, serão tocados pela Tua presença, serão tocados pelo Teu amor, serão tocados por aquilo que o Senhor tem para nós.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que a vida de Deus entra agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Shakatalabalarabasure kandaramala. Você que é líder de célula, que já orou com alguém, se você quiser oração, a hora é agora. A hora é agora. A hora é agora. Entregue tudo na mão do Senhor. Coloque as suas questões diante dele. Aleluia. Aleluia. Oh! Espírito Santo, enche a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Enche a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Aleluia. Oh. Aleluia. Baixa um pouquinho aí, Pedrão. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Sabe, queridos, deixa eu te falar algo. Se eu ver essa palavra aqui hoje, muitas vezes o diabo pode querer roubar algo de você nessa semana. Só quero te dizer uma coisa: posicione-se, não se distraia, olhe para aquilo que o Senhor já prometeu para você. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Fala assim, para o céu e para a terra ouvir. Você vai gritar bem alto: eu vou viver o melhor ano da minha vida até hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Dá a salva de palmas para o Senhor. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Não saia daqui sem abraçar pelo menos umas 10 pessoas. Dê um abraço, abençoe a vida do seu irmão. Aleluia.